Olá de novo, agora nós vamos corrigir a terceira atividade do segundo bimestre do nono ano. Essa atividade ela veio com o capítulo 12 do livro didático, que é sobre tecnologias e impactos ambientais, porque a gente estava falando a gente falou bastante das ondas eletromagnéticas utilizadas na comunicação, então aquela história desde o rádio até hoje, né, antes do rádio telégrafo, né, até hoje com a internet e tudo mais. E para construir esses aparelhos tecnológicos todos, a gente gera um impacto ambiental. Então, por isso a gente falou desse impacto. No caso aqui, mais o impacto da produção dos aparelhos tecnológicos que geram essa comunicação toda, que usam as ondas eletromagnéticas e tudo mais. Então, a gente falou um pouco mais sobre a questão da mineração, né? A produção lá dos celulares, computadores, aparelhos para emissão de Wi-Fi, né? Precisa muito da mineração. Eu coloquei aí 4 perguntinhas para vocês e essas perguntas eram do próprio capítulo. É que eu selecionei aquelas que tinham a ver com o pedaço do capítulo que eu peguei metade dele, né? Então, tinha outras questões que eram já sobre outro assunto. Então, por isso que eu não mandei a página mesmo das questões. Eu mandei para vocês escritinho, eu digitei lá, mas são as questões do livro didático, tá? Só para vocês saberem que são questões do próprio livro didático. Então, vamos ver essas 4 questões aqui. Na primeira questão, qual é a importância da mineração para o ser humano e se seria possível existir toda a tecnologia que temos sem a mineração? Então, primeira coisa, a importância. A mineração é extremamente importante para o ser humano contemporâneo, porque só com ela a gente consegue produzir os mais diversos materiais que a gente utiliza hoje em dia, principalmente nos nossos aparelhos tecnológicos. Então, não seria possível, né, a segunda parte aqui, seria possível existir toda a tecnologia que temos sem a mineração? Essa tecnologia que a gente tem é impossível sem mineração, porque é da mineração que a gente tira a matéria-prima para construir todos esses aparelhos tecnológicos, tá? Então, isso era a questão número 1. A questão número 2, quais são os impactos ambientais que a mineração causa? E como ela também pode ser prejudicial ao ser humano. Então, são aqui 2 consequências negativas, né? Uma para o meio ambiente e uma para o ser humano. Bom, para o meio ambiente, né? Acho que é relativamente fácil vocês se lembrarem que para o meio ambiente a mineração causa, primeiro, desmatamento. E aí desse desmatamento vem um monte de coisa, né? Desmatamento deixa o solo nu, então causa erosão, desfaz as matas ciliares em volta dos rios, então eles ficam desprotegidos. Ele polui, né, o solo com os produtos químicos necessários para isolar os minérios que a gente precisa. Tirando a mata, também aumenta a temperatura, porque as matas é que regulam a temperatura, então aumenta a temperatura do ambiente, diminui a umidade, porque as matas também geram umidade no ar, então diminui a umidade. Muita coisa aí, então, né? Desmatamento, erosão do solo, tira as matas ciliares, então desfaz também as bordas dos rios, aumento da temperatura, diminuição da umidade do ar, poluição dos solos e rios com esses produtos químicos todos, e aí a gente tem também, né, a emissão de gases com toda a remoção, os transportes e tudo mais, poluindo o ar. E aí a gente pensa, e para o ser humano, né? Bom, na verdade a gente pode usar tudo isso que falou para chegar ao ser humano. Quando isso chega ao ser humano, além de gerar barulho, né? A gente tem aí poluição sonora, né? Mas a poluição do ar também pode gerar doenças no ser humano, né? A poluição dos rios também pode chegar em cidades e contaminar as pessoas.
o desmatamento lá, todo que eu falei, né, que aumenta a temperatura e diminui a umidade do ar, né, também pode, aí ele vai aumentar os problemas climáticos. Eu tô falando já do efeito dominó, aquele que vai lá na frente, aí você tem todas as mudanças climáticas que podem causar o quê? Secas onde não existia, isso vai atingir a gente, né? Não, como é que a gente vai plantar se tá seco, por exemplo, da onde que a gente vai tirar água, né? Secas onde não deveria, tempestades onde não deveria, enchentes, furacões em maior quantidade do que antigamente, né? Então tudo isso pro ser humano aí. Olha como é que foi longe o negócio, né? Mas é claro que assim, eu vou longe porque eu já fico vendo, né, um todo. É claro que aqui, se você respondesse, né, no caso, para o meio ambiente, o desmatamento, a poluição do solo, a poluição da água, acaba com os rios e tal, e para o ser humano tem essa poluição sonora e a poluição do ar pode afetar a nossa saúde, já estava perfeito, tá, gente? Questão número 3 agora. A fabricação de um smartphone, aí a gente falou diretamente, né, de uma das tecnologias que a gente mais usa, nós, pelo menos, pessoas comuns aqui, é o que a gente mais usa. A fabricação de um smartphone apresenta várias etapas. Elabore um esquema simplificado com as principais etapas da fabricação desse aparelho. Então, o esquema que ele pede pode ser simplesmente um esquema de setinhas. Ele faz isso, depois setinha, ele faz aquilo, depois setinha vai para tal coisa, depois setinha vai para tal coisa, né? Então, podia ser esse esquema bem simplificado mesmo, tá? Não precisava ser nada ultra elaborado. Então, o esquema simplificado, ele fala, né? Simplificado com as principais etapas da fabricação do aparelho. Então, o esquema simplificado com as principais etapas é só você ir citando as etapas. O que acontece primeiro? Primeiro eu tenho que arrumar a matéria-prima, né? Que é lá na mineração. Então, eu tenho a extração da matéria-prima. Aí eu posso pôr a setinha e a segunda coisa, né? Extrair a matéria-prima, levar essa matéria-prima para uma fábrica. Então, eu vou ter a produção, né? Então, produção. Aí, setinha, né? Aí depois que eu produzir e tal, não sei o que eu vou fazer? Botar na caixinha e tal, mandar para as lojas, né? Isso é a distribuição. Então, extração, produção e distribuição, né? É só isso, né? É um esquema ultra simplificado, na verdade. Só que esse esquema ultra simplificado contém todos os impactos que a gente falou aí na questão número 3, né? Então, parece simples, mas é extremamente complexo, tá? E é claro que tem os subníveis aqui, né? Eu posso colocar lá a extração, aí o transporte da matéria-prima, aí a produção das partes, depois a montagem, depois a distribuição, depois a venda e o uso, né? Se eu quiser elaborar um pouco mais esse meu esquema, tá? Mas esse era o básico do básico. E a questão número 4. Por que o rompimento da barragem com rejeitos de minérios em Mariana provocou um desastre ambiental? Simplificando, por que o rompimento da barragem de Mariana causou tanto estrago para o meio ambiente, né? Então vamos lá. O que era aquela barragem? Aquela barragem, ela segurava uma represa de lama entupida de produto químico usado para isolar o minério que era minerado ali por aquela empresa, né? Então tinha uma quantidade absurda de produtos químicos ali. Quando rompe a barragem, ele, lógico, tá aquela represona lá em cima, desce uma quantidade gigantesca dessa lama toda para cima de uma região que era o Rio Doce, né? Então, que era o leito do rio. E a quantidade de produto químico era tão grande que contaminou toda a mata em volta do rio, né? E eu não tô falando nem da cidade que ficou soterrado, tanto de gente que morreu, desapareceu, perdeu casa, perdeu tudo, né? Que aí esses já são os impactos sociais que talvez vocês até estudem lá em geografia, né? Eu acho que deve ter. É muito importante que se fale disso também.
mas aquele pediu o desastre ambiental, né? Então, toda essa quantidade absurda de produto químico vai contaminar todos os vegetais que tem em volta nas bordas do rio, né, na mata ciliar, e toda a água. E aí, contaminando toda essa água, né, todos os animais que vivem nela vão ficar contaminados e vão morrer. Todas as plantas que estão em volta vão ficar contaminadas e vão morrer. Todos os animais que vivem nessa mata ciliar, que dependem dessas plantas, desse rio, dessa água, desse solo, né? Todos eles vão morrer, desde os micro-organismos lá no solo, minhoquinha, não sei o que, até os animais mais complexos. E o que mais deu estrago ainda é que é um rio, né? E a gente lembra que todo rio vai para o mar, né? Ou para outros rios. Então, ele foi indo e o produto químico ficou impregnado na água e foi levando junto com a água todos esses elementos químicos. Então, esses elementos químicos foram carregados desde a cidade de Mariana até o litoral, que nem é mais Minas Gerais, né? Porque Minas Gerais nem tem litoral, mas foi carregado até o litoral e chegou no mar. Então, esse que foi o gigantesco impacto causado aí por uma única barragem, tá? Porque caiu no leito do rio e a água foi levando, e lógico, né, conforme ela foi levando, esses elementos químicos foram também se infiltrando para as matas ciliares de mais longe de Mariana e foram matando também ali em volta. Então eu vou ler um trechinho aqui que conta o tamanho do estrago com mais dados, né, com mais números, com coisinha de números, para vocês terem uma ideia. Ó. O rejeito é composto de lama e substâncias tóxicas oriundas da mineração. Com o rompimento da barragem, essa mistura percorreu mais de 800 quilômetros de rio, matando milhões de animais, além de 19 pessoas, destruindo a mata ciliar, 3 reservas indígenas, né, os indígenas também servem perdendo, 3 reservas indígenas e 41 municípios, e contaminando uma área oceânica enorme na foz do rio. É provável que o Rio Doce nunca se recupere desse desastre e que as águas marinhas contaminadas demorem no mínimo 100 anos para voltar ao normal. Esse é o tamanho do estrago, com um pouquinho mais de números, tá, gente? Então vocês poderiam falar, né? Ele perguntou por que provocou um desastre ambiental. Vocês poderiam falar que foi porque quando rompeu a barragem, toda aquela lama estava cheia de produtos tóxicos da mineração, vindos da mineração, que desceu junto com a água do rio, desde a cidade de Mariana, cortando todo o estado até chegar no mar. E nesse caminho, todo esse produto químico matou as matas ciliares, contaminou todo o rio, que foi contaminado para sempre, não se recupera mais, matando todos os animais, as plantas, os micro-organismos, prejudicando as cidades todas no caminho, né? E prejudicando, inclusive, a parte de mar, né, do Oceano Atlântico, aonde essa água saiu, né, na foz do Rio Doce. Né? Então, acho que essa já era uma resposta que já dá um pouco, assim, do impacto causado, ok? Então, terceira, né? Dessa terceira atividade é isso, né? Os impactos aí causados pela mineração que traz as nossas tecnologias. Então vamos agora para a quarta e última atividade desse bimestre. Até já!